Inteligência artificial é o assunto do momento e eu fui no Google perguntar para eles sobre a minha marca. E eu falei assim: olha, me conta tudo sobre a We Are Intimates e no que ela se diferencia. E aí, gente, olha para vocês verem a resposta que eu tive e eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem fazer a mesma pergunta, talvez vocês tenham acesso exatamente a isso aqui. A We Are Intimates é uma marca de lingerie brasileira focada em autoestima, conforto e sensualidade natural, criada por Yara Freitas. Ela se diferencia por oferecer peças sem aro, sem espuma e sem forro, priorizando rendas estratégicas e elásticos que valorizam as curvas reais, oferecendo conforto e uma sensação de abraço. Quando eu li isso aqui, eu falei, olha, eu já escrevi algumas notícias, né, que eu fui entrevistada e que eu li a reportagem, mas nada trouxe com tanta exatidão que realmente é o We Are Intimates como essa simples descrição enxuta. Como eu sou palestrante, às vezes eles me pedem uma biografia curta e eu fico assim, gente, que loucura, né? Você tem 15 anos de trajetória empreendendo, você tem que fazer uma biografia curta sobre você e talvez essa seria a minha biografia curta da We Are Intimates também. Claro que com algumas pequenas alterações, mas quando eu comecei a fazer a marca, eu decidi que eu queria trazer algo diferente de todas as marcas que eu revendia. Então, as marcas que eu revendia tinham produtos maravilhosos, com muita qualidade, mas eram produtos com bojo, eram produtos com espuma, eram produtos que a gente tinha a beleza, mas não necessariamente a gente tinha o conforto. Porque se a gente for pensar em lingerie há 14 anos atrás, era literalmente um produto para fazer com que o seu seio se comportasse de uma forma X. Então, por exemplo, eu queria que meu seio ficasse desse jeito, eu usaria uma peça que tinha um bojo nessa parte aqui de baixo. Eu queria que o meu peito ficasse mais tampado, eu usaria um sutiã que ele tinha uma cobertura maior para ele ficar mais achatadinho, né, para quem tem muito busto. E dentre isso, vários outros formatos, mas a estética do sutiã ali, ou da calcinha, eles não eram feitos para fazer com que você se sentisse confortável apenas. Muito pelo contrário, em muitos momentos eles foram feitos, né? O design deles eram para realmente fazer com que o seu seio comportasse de uma determinada forma. O sutiã nunca foi uma peça para ser mostrada, né? Sutiã sempre foi uma peça para ser escondida. Eu lembro que quando eu comecei a vender, as pessoas falavam comigo sobre o produto. E assim, a alça do sutiã era um problema no look. A gente tem esse top aqui que é o Beatriz, ele não tem elástico nem regulagem. A alça dele é bem fininha, ele tem um elástico extremamente sexy, né? Eu falo que o elástico mais fininho ele é bem sexy. As costas também ele tem uma tirinha muito básica. E é um sutiã extremamente confortável, literalmente na renda. Ele é só a renda e o elástico na base. Então essa era a minha proposta. Eu não queria que a minha cliente preocupasse no momento que ela estivesse vestindo o sutiã, se a blusa dela tinha um decote atrás, se a blusa dela era mais cavada na lateral. Eu não queria que ela se preocupasse no momento em que ela chegasse em casa, que ela precisava tirar aquele sutiã, que ela se sentisse ali ao longo do dia com uma peça que tá incomodando, o jeito que ela sentar, o jeito que... Enfim, isso era uma prioridade, um norteador muito grande pra mim. E aí o Google segue fazendo o seguinte: o que a We Are Intimates faz? Ele listou aqui, ó, pra vocês verem. O que a We Are Intimates faz? Moda íntima autoral. Produz conjuntos, tops e calcinhas focados na modelagem triângulo, priorizando conforto sem prender o corpo. Foco na autoestima. As peças visam reconstrução do amor próprio, celebrando o corpo real. Gente, isso foi uma coisa que eu achei bizarra, porque realmente é algo que eu sempre trouxe no nosso DNA. Quando eu atendi as minhas clientes no início, eu era sacoleira, então eu vendia na casa delas. E essas clientes normalmente me levavam pro quarto, que era o lugar onde elas experimentavam, né? O espelho ali do quarto delas. E eu falo que eu vi muitas mulheres em cenários de completa vulnerabilidade. Não existe nada hoje que simbolize tamanha intimidade com alguém que se despir na frente dessa pessoa. Então, eu vivi um cenário de muita intimidade com os meus clientes. Quando eu falo assim, eu volto lá atrás, ou lá em 15 anos atrás, e lembro de como eram meus atendimentos. Mas quando eu conversava com elas, a gente sempre saía da narrativa do produto e entrava na narrativa de como elas se amavam, como elas lidavam com o próprio corpo, como elas enfrentavam as relações pessoais. E aí elas se abriam sobre traição, se abriam sobre insatisfações com o corpo, sobre inseguranças. E o caminho do meu atendimento, ele sempre ia pro amor próprio, sempre ia pro autoconhecimento, acolhimento. Então isso realmente é um foco absoluto da marca. E aí ele colocou aqui edições limitadas, lança as peças com bordados exclusivos e rendas delicadas. No meio desse processo, eu também comecei a fazer algumas peças bordadas na renda. Por que surgiu isso? Eu tinha alguns eventos para participar
E eu não queria ir sem usar a minha marca, mas eu não tinha uma marca de roupa, eu tinha uma marca de moda íntima. E a gente tinha alguns bodes de renda na época, que naquele contexto lá atrás nem era usado como outwear e eram peças até bastante sexys, mas eu virei e falei, vou colocar isso com bordado. E aí eu trouxe um forro para baixo de algumas peças e comecei a fazer uns bordados numa pedraria maravilhosa e os meus clientes começaram a usar para sair. Inclusive eu fui a primeira a usar. E isso validou uma nova categoria dentro da marca, que foram os bordados da We Are Intimates. Então a gente começou a desenvolver esses produtos. No início eu fazia numa escala um pouco maior, depois eu comecei a desenvolver produtos ultra sofisticados no contexto de insumo e de pedraria, e a gente começou a fazer os bordados sob encomenda. Então isso aqui eu achei muito legal do Google trazer. E uso como moda, incentiva o uso de lingerie aparente, tanto por baixo quanto por cima de outras roupas. Então o slogan da We Are Intimates ao longo dos anos foi se consolidando como: use por baixo, use por cima, use como quiser. Por quê, gente? Eu comecei a fazer a lingerie e eu juro que a minha primeira intenção era que fosse realmente um sutiã. Mas no meio de tudo, as minhas clientes começaram a usar aparecendo em blazer, aparecendo em um macacão. Usavam uma blusa mais decotada e o sutiã tava todo à mostra, porque era realmente muito lindo pra ficar embaixo da roupa. E de repente a marca se transformou em um acessório e parte do look. Não era mais uma peça íntima, era uma peça para ser mostrada. E hoje o nosso mix de produto, ainda que nós enquadramos ele na categoria de produtos, né, íntimos, de peça íntima, moda íntima, nós tratamos 90% do nosso mix como os produtos de outwear. Então hoje 90% do faturamento da We Are Intimates ele gira em torno de produtos que podem ser mostrados. Ainda que nós não façamos com essa intenção, as nossas clientes usam dessa forma e eu acho sensacional. O que diferencia a marca? Conforto sem estrutura rígida. Diferente das lingeries tradicionais com boas de ar, a We Are foca na sustentação através do design e materiais confortáveis. Design segunda pele. Gente, eu achei isso muito legal. Design segunda pele. Utiliza tons nudes que se misturam à pele e materiais leves, como muitas vezes descritos como sem nada te prendendo, proposta de abraço. A modelagem é pensada para ser delicada, luxuosa e afetiva, funcionando, ele ainda trouxe aqui, como um amuleto de proteção ao amor próprio. Oh, sério, perfeito, né? E aí ele colocou aqui, identidade e comunicação. Com forte presença no Instagram, We Are Intimates, a marca constrói uma narrativa próxima focada com histórias reais e na rotina da CEO. A marca posiciona a lingerie não apenas como vestuário, mas como uma forma de trazer poder e celebrar a beleza natural de cada mulher. E aí, eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam. Eu achei isso muito legal. E eu queria também que vocês tivessem a experiência de colocar a marca de vocês no Google, se vocês tiverem para entender o que é que o Google entende sobre o seu produto ou sobre o seu negócio.